Fala galera, professor Lucas Luiz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo falando sobre Caixa Econômica Federal e hoje eu vou compartilhar um cronograma ideal para você estudar as próximas 13 semanas, os próximos 93 dias e conseguir a sua tão sonhada aprovação na Caixa Econômica. E esse plano de estudos é baseado na minha aprovação aos 19 anos no edital Sesgran Rio em 6º lugar. Então ele tem várias dicas, vários modelos, compilações, formas com que eu utilizei para economizar tempo e chegar muito bem preparado em um espaço de tempo muito pequeno. A forma com que estuda, os conteúdos que você prioriza, são pilares muito importantes que você que está aí de primeira viagem, acabou de descobrir esse edital, precisa utilizar para sair na frente. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e sem mais enrolação, bora que tem muita coisa que você precisa saber nesse vídeo. Então vamos lá. Quando o assunto é cronograma de estudos, eu estou aqui para te mostrar a importância de um cronograma. Antes de ser aprovado em um edital elaborado pela Banca Sesgran Rio, eu fui reprovado 2 outras vezes. E nesse processo de estudos, esses 2 editais que eu tomei bomba, eles me geraram um baita de um aprendizado que eu coloquei em prática na 3ª prova que eu fiz e fui aprovado. Então você precisa saber como estudar, você precisa saber como se organizar. E ter um cronograma é fundamental para você não deixar nenhum ponto fraco que te elimine, por exemplo. Você precisa conhecer as regras do jogo, você precisa saber que 50% da prova objetiva você precisa acertar para se classificar. Se você não estudar a parte de redação, você vai ficar numa parte que é extremamente importante. Então tem que ter um equilíbrio e o cronograma é a forma de você balancear tudo isso. E além de, esse cronograma pode ser ajustado de forma individual. Então às vezes você tem uma bagagem muito maior de matemática ou de português ou da parte de conhecimentos bancários, você já é de outro banco, você já é funcionário de algum outro banco, já tem essa bagagem. Então você vai distribuir seu tempo no restante dos conteúdos, que também são muito importantes, e equilibrar e chegar de forma consistente. Eu brinco que o concurseiro é um atleta e não adianta esse atleta ter pontos fortes e pontos muito fracos. Ele tem que ter, em geral, muito equilíbrio na preparação. O que eu quero enfatizar aqui é que esse cronograma é um cronograma validado. É o mesmo que eu utilizei nas minhas preparações desde a primeira aprovação. O modelo, o formato é muito parecido, eu só fiz melhorias e eu também utilizei ele com diversos dos nossos alunos aprovados. Então tenha certeza que ele vai te acelerar nesse processo de aprovação. E esse eu considero um baita de um detalhe que diferencia esse vídeo dos demais. Ele é um vídeo que foi aplicado e que garantiu resultados a pessoas que utilizaram ele e a mim em várias aprovações. A gente sabe que a internet tem muitas opções, muitos cronogramas e poucos deles, de fato, geraram aprovação de concurseiros. Então vamos falar agora sobre a estrutura dessa prova. Essa prova ela é dividida em conteúdos básicos e específicos. Dentro dos conteúdos básicos a gente tem 5 frentes e elas são português, inglês, matemática financeira, probabilidade estatística e ética e compliance. Então a gente tem 5 conteúdos que alguns deles são bem diferentes. Em inglês nunca apareceu e essa divisão de matemática entre probabilidade e a parte de matemática financeira também nunca aconteceu e essa redução do volume de questões de português para apenas 5 questões. Eu considero interessante porque equilibra com a parte de redação. Português era ainda mais relevante, continua sendo relevante, mas não tanto quanto nos editais anteriores. E a parte específica tem conhecimentos bancários com 15 questões, a parte de atendimento com mais 10 questões e a gente também tem 2 blocos com 5 questões, a parte de comportamentos digitais e de tecnologia da informação. Então a gente consegue perceber a clara relevância de atendimento e conhecimentos bancários. Vem com 25 questões de 60, dessa parte objetiva da prova, quase 50%, o que muda um pouco dos editais anteriores e mostra a importância de você estudar conhecimentos específicos para que, de fato, você faça a diferença dentro do banco, já chegue entendendo como funciona ou vários desses princípios. Isso é uma forte tendência de outros editais, por exemplo, Petrobras, Transpetro, a parte específica cada vez ganha mais importância, exatamente porque essas empresas já estão buscando perfis de pessoas que têm um conhecimento da parte técnica, da parte do funcionamento da empresa com mais qualidade. Tá, e essa pontuação, como é que ela funciona? Você precisa, para se classificar, acertar pelo menos 50 questões. Então, das 60, você precisa pontuar acima de 30. E diferente de Certame e Sebrasp, a Sesgran Rio, a soma é bruta. Então, você acertando 30 e errando 30, não tem problema, não tem uma elimina a outra. Então, acertando acima de 30 pontos, você pode se classificar. Notas entre 60%, 70%, 75% são notas mais significativas para a garantia de uma aprovação, mas isso pode variar tendo em vista nível de dificuldade e também o volume de vagas. Esse edital
Tem mais de 4.000 vagas e é um volume muito grande, nunca visto. Então essa nota de corte ela pode vir um pouco menor. Então é uma grande oportunidade para você ficar ligado. Vamos lá, agora vamos à construção do nosso cronograma. Existem alguns princípios que eu utilizei que eu quero te mostrar aqui. Existe um tempo de estudos mínimo para que você chegue bem preparado. E esse número, na minha opinião, Lucas, é entre 250 e 300 horas. E a gente está a 13 semanas da prova, a gente tem 93 dias até a prova. Então é um tempo mais do que suficiente para chegar bem preparado. Então vamos às minhas recomendações. Para você bater esse volume de horas, você precisa estudar de 20 a 25 horas semanais, o que daria ali uma carga horária de 3 a 4 horas diárias, 6 vezes a semana com um dia de descanso. Professor, não consigo estudar todos os dias em volume, tem um longo espaço de transporte, não consigo, tenho filhos, compensa os finais de semana. Eu não vou chegar aqui e dizer para você que com uma horinha por dia você vai chegar super bem preparado. Você precisa dar o sangue, existem muitas pessoas que vão estar se empenhando e o quanto mais você estudar, mais chance você vai ter. Eu recomendo estudos de pelo menos 4 horas diárias. Se você não conseguir estudar essa quantidade toda, estude 2, 3 horas e compense aos sábados e aos domingos. Quando eu me preparei para o edital da Sesgran Rio, eu não tinha essa questão de sábado e domingo. Você está em pós-edital, eu estudava para compensar, porque assim como muitos de vocês que estão me assistindo aqui, eu trabalhava todos os dias, e eu também trabalhava à noite, eu trabalhava de dia e à noite, e eu tinha ali períodos muito curtos. Então eu estudava durante a semana, quanto eu podia, e compensava ao final de semana para conseguir alcançar um bom volume e revisar e estudar todos os conteúdos. Então, galera, eu deixei um link aqui embaixo, que é o link do cadastro dentro do nosso cronograma. Então, se você quer ter acesso ao nosso cronograma, clica aqui embaixo, faz seu cadastro, você vai receber ele completinho, com vários detalhes, observações, distribuição de conteúdos, coisas que vão te ajudar nessa preparação. E além dessa distribuição, eu te recomendo uma redação semanal no mínimo. E aí vale você lembrar, essa redação você precisa acertar 70% dela. Não é uma nota baixa na redação, tá? Os critérios geralmente não são muito pesados, mas para você acertar 70 pontos, você precisa já ter uma estrutura bem condicionada, de forma clara, saber o que é um texto dissertativo, argumentativo, para fazer da forma correta. Você precisa não ter graves erros ortográficos, então são vários pontos que você precisa estruturar e você tem 13 semanas. Se você considera que suas redações estão na média, que você escreve relativamente bem, são ajustes, uma redação por semana é o suficiente. Então pratique uma redação por semana. Para escrever uma boa redação, você precisa entre 1 e 2 horas. Então separe 1h30 do seu cronograma. Eu recomendo o sábado, é um ótimo dia, eu sempre gostei muito do sábado, para sentar e fazer um texto dissertativo dentro do modelo. O que você vai praticar? Você vai praticar o esqueleto, a estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão, ver se você está conseguindo estruturar o seu texto dentro das linhas previstas, não muito menor, nem muito maior, conseguir construir, incluir informações da forma correta, estruturar as estrofes, fazer uma organização, realmente construir uma redação que você esteja tranquilo. É muito complicado o concurseiro ter se preparado muito para a parte objetiva e estar muito inseguro para a parte de redação. Isso vai comprometer o restante da sua prova. Imagina que você não estudou para a parte de redação, faz algumas questões, tenta fazer redação e trava. Então, a chance de você comprometer o resto da solução da sua parte objetiva é muito grande. Então, fazer uma redação tranquila já está condicionado, faz toda a diferença. Um ponto muito legal que eu gosto aqui de falar é o seguinte: quem estuda para concursos estuda o que é necessário, não o que gosta. Então, existe uma separação entre isso. Às vezes você não gosta de redação, você não gosta de escrever. Eu, por exemplo, era uma parte que eu gostava menos, eu gostava mais da parte de exatas, de cálculos, de prática, de textos, de interpretação. Eu não gostava muito de praticar redação. Só que a gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que é necessário. Lembra da referência do atleta? Então, ele não gosta de fazer um treino de perna, ele não gosta de fazer agachamento, ele não gosta de nadar, ele não gosta de exercícios matinais. Isso vai comprometer o resultado dele a longo prazo. Então, é muito importante que você faça tudo de forma organizada. Então, separar o tempo para redação é essencial. Se você tem muita dificuldade de redação, eu te recomendo pelo menos 2 redações semanais. Para que isso? Para que depois de 2 redações semanais, com algumas semanas você já ganhe segurança na estruturação das suas redações. As primeiras vão ficar de um jeito que você não gosta, mas com o tempo você vai ganhando confiança e isso vai impactar em toda a parte de estudo, a parte básica e específica, você ter uma boa redação. Não deixe para lá a redação, ela é muito importante para você garantir a sua vaga. Outro ponto bacana é a realização de simulados. Não existe um termômetro melhor para saber como você está indo nos conteúdos que simulados.
Às vezes você estuda os conteúdos de forma isolada e aí de forma isolada você tem bons acertos. Mas você precisa fazer uma prova inteira. São 60 questões uma redação, uma prova de 5 horas. Então você estuda ali por 1h30 um conteúdo, mais 1 hora outro conteúdo, mais 2 horas outro conteúdo. Mas quando você vai juntar, qual é a sua capacidade de conseguir fazer todas aquelas questões de uma vez no espaço de 5 horas? Você tem resistência para isso? Então fazer o simulado vai te dar um termômetro real de como você está dentro do conteúdo e todas as suas partes. E também o número de acertos nessas ênfases, né, nas subdivisões da prova, vão acender alertas para você. Por exemplo, não mandei bem na parte de conhecimentos bancários. Nossa, deslizei ali na parte de ética e compliance. São conteúdos que você precisa reforçar dentro do seu cronograma e aí você vai podendo fazer ajustes. Então, se você já tem ali a distribuição, você vai fazendo pequenos ajustes e eu vou te mostrar a distribuição que eu te recomendaria para alguém que está em nível iniciante. Qual é a minha sugestão? Vou pedir o Gabriel para deixar aqui, ó. Ele vai colocar aqui embaixo, tá? Toda essa distribuição e vocês vão ver os pontos que eu recomendo que você faça revisões, estudando 4 horas por dia. Ah, professor, mas eu não consigo. Então, estude um conteúdo e pegue o que você não consegue e vá movimentando para o sábado e domingo e faça o estudo deles. Gente, tem que dar um jeitinho de conseguir acompanhar todos os conteúdos e estudar de forma distribuída e esse cronograma vai ajudar muito. Voltando à questão dos simulados. Então, eu recomendo que você faça simulados pelo menos a cada 15 dias. E na hora de fazer esses simulados, não adianta você consultar, não adianta você fazer de forma desconcentrada, não adianta você fazer no meio de lugares barulhentos. O momento de simulado é um momento sagrado. Você precisa simular a condição extrema da prova. Eu tenho um grande amigo, concurseiro assim como eu, o Patrick, e ele em momentos de prova, ele utilizava a máscara do Covid, exatamente para simular a condição mais extrema possível para que nada o surpreendesse durante a prova. Então, simular de fato o que aconteceria numa condição real de prova. Outro ponto interessante é que essa distribuição ela vai sempre privilegiar questões. Você está estudando em pós-edital. Retornar à teoria pode, em alguns momentos, ser muito perigoso. Eu vejo outros professores, outros concurseiros sugerindo que você fique muito ligado à parte teórica. É lógico, a parte de conhecimentos bancários, se você é totalmente leigo, você vai ter que reforçar os pontos da teoria para conseguir estudar. Mas em vários pontos do conteúdo é ideal que você faça questões e utilize a parte teórica como um referencial. Por exemplo, tive dificuldade no conteúdo de probabilidade. Vai lá e faça um reforço daquela parte específica. Matemática financeira não lembra as fórmulas de juros compostos e como funciona essa aplicação. Faça a mesma coisa. Não lembro como funcionam as tabelas price e saque. Retorne aquilo. Ah, mas a parte de atendimento é mais teórica. Então você vai ter que estudar e fazer alguns resumos para que você consiga identificar pontos das questões que te lembrem a teoria e resolvam com mais facilidade. Mas sempre focado. O olhar precisa ser sempre as questões, porque elas vão te mostrar o caminho. As questões, elas fazem com que você entenda melhor a banca, você entenda como o elaborador realiza as questões. E isso faz toda a diferença para pessoas que são aprovadas em concurso. Então, retornando isso, eu distribuí de forma proporcional de tempo para alguém em nível básico. De novo, vou colocar aqui, tá, o programa. Se você quiser, você dá pausa, tira um print, ou eu também vou deixar o PDF aqui embaixo na descrição. É só você se cadastrar que você vai receber esse PDF completinho para que você faça o acompanhamento. Além disso, eu coloquei os tópicos do edital que você precisa estudar de forma organizada dentro de cada um desses pontos. E ali tem recomendações muito valiosas, a forma de revisar, o que você precisa se atentar. Todos esses detalhes também estão lá no cronograma que vai te ajudar muito. Espero de coração que você faça um excelente proveito desse material, que esse cronograma realmente te ajude a garantir a sua aprovação, realizar o seu sonho de ter estabilidade financeira e conquistar tudo que você sempre sonhou. Tamo junto, até o próximo vídeo.